Estamos de volta com o debate que a TVE e a FM Cultura, junto com o Jornal do Comércio, estão promovendo entre os candidatos que disputam o segundo turno para o governo do estado do Rio Grande do Sul. O debate também está sendo transmitido pela TV Com, UX TV de Caxias, Rádio Gaúcha, Rede Gaúcha Sat, Rádio Pelotense e Rádio Imembui. Nessa segunda parte, cada candidato vai fazer uma pergunta ao outro, vai ter 1 minuto e o perguntado terá 2 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 2 minutos para a tréplica. Conforme o sorteio feito anteriormente, a primeira pergunta vai ser feita pelo candidato da Frente Popular, Olívio Dutra, Antônio Brito. Sobre o transporte coletivo, eu acho que nós ficamos por aqui dizendo que, mais uma vez, o ex-ministro e meu oponente tenta jogar com palavras e não assumir a sua responsabilidade com relação ao transporte coletivo no Estado. O transporte coletivo em Porto Alegre vai muito bem, obrigado. Não temos nenhuma ação pendente, o serviço está qualificado, a relação com o empresariado é transparente e quem decide, inclusive a tarifa fixada mês a mês, é a comunidade, o conselho e a Câmara de Vereadores, que é o poder legislativo que, por último, acata votando. Nós queremos dizer que os pedágios que nós defendemos são aqueles que devem vir com investimentos do setor privado para fazer estrada, para duplicá-la. Esses que estão aí não são nada disso, é uma negociata que esse governo fez com alguns amigos. O senhor está perdendo a noção do seu dever e do seu respeito ao Rio Grande. Negociata não se faz neste governo. E o senhor não tem o direito de olhar para o Rio Grande e usar uma palavra dessas se não tiver como provar. Se não tiver como provar. Isto não é uma atitude séria. Nós podemos ter, prefeito Olívio. Aliás, eu vou lhe chamar de Olívio. Nós podemos ter todas as divergências, mas nenhum de nós dois, diante do Rio Grande, tem o direito de perder a serenidade e passar a uma conduta que é uma conduta delitosa. A conduta de tentar imputar a outros crime. Por conta de um erro desses, o presidente do seu partido e o coordenador da sua campanha estão condenados a 1 ano e 1 mês de cadeia. E eu espero não ter que levar outros 3 ou 4 anos processando de novo gente do PT para de novo obter decisões que ressalvem a dignidade e a honra. Eu admito e tenho o dever de admitir qualquer discussão política. Mas não creio que o descontrole com as palavras permita que se chegue a este tipo de situação. E quanto ao pedágio, vou voltar a ele, para lhe refrescar a memória. O candidato do PT ao governo, Olívio Dutra, afirmou ontem que pretende implantar pedágio para financiar a conservação das estradas gaúchas. É uma medida razoável e cabível, disse o candidato, durante palestra na reunião almoço do Sindicato dos Empresários de Transportes. Se eu quisesse ser irresponsável, eu faria ilação entre a promessa que agrada, o ouvido que ouve, a plateia que ouve. Mas eu não quero fazer desse jeito, eu não gosto de fazer desse jeito, eu nunca fiz desse jeito. Um dos orgulhos que eu tenho na minha vida é que eu jamais fui processado, fui buscado na justiça por ter ofendido a honra, a dignidade de alguém. Isso não se faz política assim, pelo menos no Rio Grande do Sul. Por isso, mais do que uma contestação, eu quero lhe fazer um apelo. Vamos manter nossas divergências dentro do campo da dignidade. Obrigado, candidato. 2 minutos para a réplica. É bom que o ex-ministro Antônio Brito faça essa colocação que fez. Porque os panfletos que a sua articulação política tem jogado pelo Estado fora são aqueles que eu mostrei aqui. Muitos deles, a maioria deles, sem ninguém assumir a responsabilidade. Nós, quando fizemos uma crítica, e as fizemos, e muitas vezes duras, legítimas, nós assinamos embaixo. Eles fazem tudo isto que eu mostrei aqui, que a Justiça está recolhendo, sem assumir responsabilidade. E o representante desse conjunto de forças vem aqui dizer que tem dirigentes do nosso partido condenando como se fosse uma coisa também de novo definitiva, como está querendo inventar no transporte. Nenhum dirigente do PT foi condenado a nada.
há processos tramitando na Justiça sem decisão final. Como há, aliás, processos tramitando na Justiça contra os crimes eleitorais cometidos pela sua campanha, da campanha sua, do candidato à situação. O único condenado, e que inclusive chegou a ser preso, é o senhor Arrieta. O senhor Arrieta, no escândalo da Previdência, que o senhor, ex-ministro, foi incompetente ou não quis coibir. Naquele processo, o único condenado e que foi preso é o senhor Arrieta. Nenhum companheiro nosso do partido foi condenado em definitivo. Não é? Portanto, eu quero voltar à pergunta para dizer, nós temos aí a palavra dele e a prática, negando o que falou, como é o caso da CE e da CRT. Agora eu vejo aqui no balanço, nós temos no balanço que ele caminhou para a Assembleia, aliás, a proposta orçamentária para o ano que vem, já tem aqui um valor estranho, 850 milhões de reais, receita da alienação de participações societárias. 850 milhões de reais, já orçadas para o balanço do ano que vem. Eu lhe pergunto, é mais empresa pública a serem privatizada? 2 minutos para a tréplica. Não lhe ouvi falar nem sobre pedágio, nem sobre a sua atitude delituosa, usando a palavra negociata. Não lhe ouvi falar sobre isso. O senhor tem uma forma de responder perguntas muito curiosa. Vai fugindo delas e já pegou e já foi na Previdência. Só para lhe refrescar a memória. O coordenador da sua campanha e o presidente do seu partido foram condenados a 1 ano e 1 mês de cadeia por um juiz. Houve recurso e este recurso foi recusado. O Tribunal Eleitoral, por 6-0, disse que ali havia calúnia contra mim. Meu Deus do céu, não é possível fugir tanto da realidade a ponto de fugir também dessa realidade. E o que eu lhe digo de novo é que nem o senhor nem ninguém tem o direito de confundir a atitude política do confronto com este tipo de atitude que é criminosa. Não há nenhum... Desculpe, doutor Olívio. Agora nós invertemos. O candidato da coligação... desculpe, houve um engano. O senhor tem mais 1 minuto. Perdão, candidato Antônio Brito. O senhor tem mais 1 minuto, houve um engano na cronometragem. Eu havia tentado em 1 minuto... Eu havia tentado em 1 minuto repor as questões que me pareciam importantes e quero voltar a uma delas que também me parece muito importante. Nessa questão de ônibus, de encampação, por que discutir isto? Porque o PT tem que responder pelos 10 anos da prefeitura, como eu tenho que responder pelo que faço no governo do Estado. Não é possível que agora a oposição pretenda que onde ela é governo, ela não deve ser discutida. Tem que ser discutida. Esta é a razão de discutir Porto Alegre. O amor que todos temos por Porto Alegre, moramos aqui, gostamos daqui, mas também o fato de que na discussão política tem que haver espaço para a discussão daquilo que faz. E o PT prometeu, ao longo dos tempos, uma série de coisas que não cumpriu em Porto Alegre. Então é natural que nós discutamos Porto Alegre. Isto faz parte do debate, sim, senhor. Obrigado. Invertemos agora. Candidato da coligação Rio Grande Vencedor, Antônio Brito, tem 1 minuto para fazer a pergunta ao candidato da Frente Popular, Olívio Dutra. Eu gostaria, prefeito Olívio, de discutir consigo um pouco de programa de governo. Eu acho que o programa de governo é um momento importante, porque ele é um compromisso que está sendo estabelecido pelo candidato. Em 94, o senhor prometeu num debate, dia 31 de julho, que iria assentar 80 mil famílias de trabalhadores rurais. Este ano, no primeiro turno, prometeu assentar exatamente 10 mil famílias. E agora, no segundo turno, 20 mil. Então, nós temos 80, 10 e 20. Não lhe parece estranho que numa matéria tão cara a sua candidatura, que é a questão da reforma agrária, haja uma variedade, uma mudança, os números vão saltando, é 80, é 20, é 10. Não lhe parece isso muito estranho? Isso não revela ou desatenção em relação ao programa ou desatenção em relação aos números? 2 minutos para a resposta. Primeiro, o meu oponente
fica muito nervoso quando a gente lembra que ele disse uma coisa, assinou que ia fazer tal coisa e depois fez exatamente o contrário. Ele fica muito nervoso quando se toca nesse tema, CS, CRT, venda do patrimônio, e quer justificar dizendo que nós somos igual. Como se nós tivéssemos vendido o patrimônio da prefeitura na questão do transporte. Nós salvaguardamos o patrimônio, qualificamos o serviço. A Carris é laranja de amostra na qualificação do seu serviço. Então ele quer misturar para fugir da sua responsabilidade, que não cumpriu a palavra e continua descumprindo a palavra. Nós queremos dizer isso na frente dele, na frente do povo gaúcho. Nós também achamos, meu oponente, de que, olha, é preciso fazer política agrícola e agrária. Eu tenho na minha cabeça agora aqui, sem mexer em nenhum papel, que nós reafirmamos que vamos assentar 10 mil famílias de sem terra. Certamente 20 mil que deve estar aí, no material que o senhor tem, eu quero verificar, mas nós temos a proposta, sim, de fazer moradia popular. Quer dizer, as pessoas que estão morando em situações irregulares, situações de risco, nós queremos reassentá-las. Isso é na área urbana. Na área rural, são 10 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra que nós vamos assentar, sim. E se é questão de número, olha, eu não quero aqui ficar escamoteando coisas, mas eu tenho um materialzinho seu, do seu programa de governo, está aqui, um trechinho aqui, diz o seguinte, diz assim, ó, o governo do estado iniciou um programa de combate à desnutrição infantil que começou com 71.265 litros de leite dia para 1.531 crianças. Significa que o senhor deu por dia 45 litros para cada criança? Não pode ser. Candidato, deve ter algum erro aí. O senhor ultrapassou 12 segundos. Réplica. A reforma agrária fez parte da preocupação do candidato Olívio e ele prometeu assentar 80 mil famílias em 94. Mas 94 passou. Vem 98 e no primeiro turno o candidato Olívio informa ao Rio Grande para pedir votos que vai assentar 10 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra. Chega o segundo turno, outro panfleto, e diz, reforma agrária, assentamento de 20 mil famílias com recursos do Estado. Então eu estou me baseando em 3 documentos da campanha Olívio Dutra, que estão servindo para que o eleitor veja se gosta da proposta, se não gosta, se aceita, se não aceita a proposta. Ora, de duas uma, ou não há muito cuidado com os números, falta de cuidado que eu já vi nos 19% do ICMS, que são 18%, nos 18 bilhões da dívida, que são 12%, na saúde, que dobrou de gastos, ou o programa não é muito importante para o candidato. Então eu creio que este exemplo serve para discutir essa questão. Mas transporte coletivo em Porto Alegre também serve. No governo da Frente Popular, a Carris deverá assumir gradativamente a maioria das linhas na cidade. Quem diz? Olívio Dutra, dia 16 de outubro de 88. Como é que terminou isso? A Carris, que em 88 tinha 10% do número de linhas, hoje tem 7%. Ela diminuiu de tamanho em Porto Alegre. Significa o quê? Significa que houve uma palavra, para usar o seu argumento tão conhecido, e esta palavra dita foi descumprida. E aqui não se sabe qual palavra cobrar ou discutir, porque num mesmo assunto há 3 palavras, uma de 94 e 2 de 98. Obrigado. 2 minutos para a tréplica. O ex-ministro e candidato da situação, do oficialismo, não assentou uma única família de trabalhadores sem terra no Estado. Aliás, nem recebeu esse movimento respeitável no mundo, que inclusive foi recebido pelo rei, não é da Bélgica, mas o nosso representante do oficialismo aqui desrespeita, intimida, é arrogante diante dos movimentos sociais. Não recebeu e nem teve política fundiária, não assentou uma única família de sem terra.
Nós queremos assentar, sim, 10 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra para ter paz no campo, para produzir mais, para aumentar a produção, a produtividade de alimentos. E nós vamos realocar 20 mil famílias de moradores em situações irregulares ou de risco nas cidades. Então, se está errado ali, corrijo aqui, como já corrigi no ar, a questão de que ele aumentou o ICMS. Então ele foge, qualquer coisinha, ele foge do principal. O principal é que ele aumentou o ICMS de 17 para 18 e nas outras faixas também. Mas ele pega uma coisinha para fugir do principal. Então, o principal do caso é que ele não assentou uma única família de trabalhadores rurais sem terra nesse estado. E nós temos política agrícola, agrária, temos política combinada, política agrária e agrícola como irmãs gêmeas para trazer paz ao campo, para aumentar a produção, a produtividade, para nós termos um futuro digno, sim, em todas as nossas comunidades e entrelaçar o desenvolvimento da agricultura, da pecuária com a indústria, com o setor terciário, o pequeno, o médio comércio, o setor de serviços, o turismo, mas fundamentalmente passar a produzir o que hoje nós estamos importando nesse estado. E nós já estamos importando até feijão, arroz. O nosso churrasco tem muito já que é carne importada, enquanto a nossa pecuária, a nossa agropecuária está mal por falta de política séria que esse governo não tem dado continuidade ou não tem. Obrigado. Com essa rodada de perguntas, então, chegamos ao final do segundo bloco desse debate promovido pela TVE, Rádio FM Cultura e junto com o Jornal do Comércio. Nós vamos a intervalo de 2 minutos e voltamos.